mercado aqui perto de casa tem um segurança que me segue todas as vezes que eu entro no mercado. Todo momento ele está me seguindo. Se eu vou para comprar o pão de cada dia, ele está do meu lado. Se eu vou para o caixa pagar a minha conta, ele está ao meu lado. Se eu saio, ele me segue até a esquina, como já aconteceram várias vezes. A Karina, ela é uma rapper maravilhosa e a gente foi para um rolê no viaduto, curtir um som da galera. Quando a gente estava voltando para casa, a gente curvou a esquina, próximo ao viaduto Floresta, e um cara apareceu do nada com um facão, apontando na minha direção e vindo friamente me atacar. A reação da minha amiga foi: corre, corre, Carol, ele tá vindo atrás de você. E ela correu. Eu olhei pra ele e ele disse: você é viado? Você é travesti? Você não vai passar aqui. Volta. E eu disse: moço, eu tô voltando, peraí, calma. E ele não teve calma, ele continuou na minha direção e eu corri. Ele correu 2 quarteirões atrás da gente e a gente entrou num táxi, assim, num momento de fuga. Mas a surpresa de você estar simplesmente andando na rua com a sua amiga e de repente aparece um cara e ele não apontou o facão pra mais ninguém. Tinha um homem atravessando a rua, tinha minha amiga cisgênera, ele veio na minha direção por eu ser transexual. Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. A lógica da psicanálise começa a pensar nesse ódio, né, básico assim, ao diferente, né, essa diversidade que vai se apresentar como diferente, exatamente na medida em que essa diversidade, LGBT, por exemplo, vai mostrar para a gente que aquela segurança narcísica binária, heterossexual, né, feminino, masculino, heterossexual, homossexual, no máximo um bissexual admitido, né, toda essa segurança das caixinhas narcísicas, tudo isso vai começar a ser desconstruído pelo empoderamento dessas novas possibilidades da erótica humana. As pessoas acreditam que só há uma forma de ser, só há uma maneira de se viver, só há um sistema a seguir, só há uma cor a se ver, só há um tipo de música a se escutar, só há uma cor de pele que é agradável. As pessoas acham que só há uma forma de ser mulher, só há uma forma de ser homem, só há uma forma. Eu acho que nós somos uma gama de formas, nós somos seres humanos. Thank you for acknowledging my ability to continue my career for 34 years in the face of blatant misogyny, sexism, constant bullying, and relentless abuse. When I started, there was no internet, so people had to say it to my face. I remember being the headline of every newspaper and magazine, and everything I read about myself was damning. I was called a whore and a witch. One headline compared me to Satan. A gente não pode falar, por exemplo, que a misoginia e a violência contra as mulheres e o feminicídio sejam contra uma minoria. As mulheres são uma maioria, mas há um custo social de ser mulher, há um custo simbólico de ser mulher. A base do racismo é o ódio contra o negro. Ora, quem é o negro? O negro é aquele que foi marcado por uma cultura hegemônica, dominadora, do poder, que tem tudo a ver com o capitalismo, que resolveu, digamos, construir como negro e inferior e marcado, enfim, por essas determinações, essas denominações, pessoas que não se autodenominavam como negras. O índio foi inventado pelos conquistadores, abusadores, violentos que vieram da Europa e chegaram às Américas e chegaram ao Brasil e denominaram assim esse outro que para eles era um desconhecido e mais fácil era então marcar
esse desconhecido para poder também usá-lo, manipulá-lo. Então, temos que prestar atenção numa cultura que constrói a chamada minoria, que constrói o chamado outro, que constrói a alteridade com fins específicos de usar para si mesmo, para os seus próprios interesses, essa alteridade construída. É claro que este mundo precisa urgentemente, como diz com sabedoria Gandhi, de maior compreensão. É claro que nós precisamos de mais diálogo, precisamos cessar a guerra. É claro que as pessoas têm direito à vida pacífica, a não serem violentadas no seu lar com assaltos, ou violentadas na rua, ou violentadas por quaisquer que sejam as autoridades ou os criminosos. Isso é o que tem aparecido mais como um sintoma, né, dos tempos do ódio, a impossibilidade de conversar, né? Quando a gente chega nesse momento, né, assim, onde não há mais diálogo, só há troca de acusação, né, só há o endereçamento de certezas, né, para o outro, você é um petralha, você é um coxinha, você é A, você é B, e não há nenhum tipo de constituição de campo discursivo comum, né, a gente está falando da falência desse tecido, que a gente pode chamar de um tecido democrático, onde a conversa serve fundamentalmente para elaborar o ódio. A democracia deveria servir fundamentalmente para isso, ela serve fundamentalmente para isso, né? Assim, eu consigo conviver com a diferença, apesar de não concordar com ela. Como todos nós somos seres políticos, nós não somos neutros. Ou nós estamos a favor, ou nós estamos contra. Ou nós estamos ajudando, ou nós estamos atrapalhando. Ou nós estamos fazendo, ou nós estamos nos omitindo. E em certos momentos históricos isso se torna muito pesado, sobretudo nos momentos que a gente chama momentos de crise. Nesses momentos as pessoas se exacerbam, as pessoas tentam tomar atitudes, tentam se posicionar, e quem não tiver lastro para tomar boas atitudes, boas posições, para entender bem o que está acontecendo, pode acabar sendo manipulado. O que a gente está vendo no Brasil, então, é uma certa exacerbação dos usos do ódio, né? Principalmente nesse aspecto mais infantil que ele tem, que é a sensação de que é fácil tornar fenômenos divisíveis binariamente. Então, é como se fosse possível separar fenômenos humanos complexos, como a política, em bem e mal, né? Isso só funciona para as crianças, né? Mesmo assim, muito pequenininhas, muito precoces, né? O mundo inteiro vive uma onda fascista, intimamente conectada com o que se chama de crise do capitalismo. E essa crise econômica é uma crise que está intimamente conectada com uma crise política. No Brasil, isso está se dando contra os benefícios e os direitos conquistados nos últimos anos, em especial no governo Lula e Dilma. Daí o ódio de classe que setores da pequena burguesia e da burguesia têm hoje a política social no Brasil ao Lula, à Dilma e aos petistas, que passaram então a ser odiados. Eu fui vítima deste ódio, não foi a torcida do Atlético, bem porque eu sou atleticano, doente, estou sempre lá, sou muito querido entre os atleticanos. Eu até diria que uma palavra muito simples, muito coloquial, vernacular, uma palavra cotidiana que nós precisamos com urgência trazer para os nossos discursos para evitar que as pessoas continuem nessa viagem, às vezes histérica e translocada em relação à política, é a palavra respeito. O respeito é um afeto também, é um valor e é ao mesmo tempo um conceito fundamental para que a gente possa seguir construindo uma sociedade democrática, o respeito ao outro. Então, tentar entender que as mudanças que a gente teve nos últimos anos tornaram possível, né, mais reconhecimento das diferenças. Esses reconhecimentos, por sua vez, tornam mais angústia, provocam angústia, que por sua vez provocam ódio. Daí a ideia de reforçar esse campo, né, reforçar esse campo democrático para que essas mudanças continuem, né? Não para que os liberais passem a ser comunistas, né? Não para que os comunistas passem a ser liberais, não, para que liberais e comunistas convivam.
acho que o futebol é um exemplo bom, né, para a gente pensar nessas derivações que são fáceis de acontecer. Adversários serem transformados em inimigos. Adversários serem transformados em alvos potenciais para o nosso ódio mortífero. Então, ao invés do jogo interessante, prazeroso, né, de testar as nossas habilidades, de alguma forma, sim, vencer, né, um adversário, submeter esse adversário, até um pouco sadicamente, né, humilhá-lo um pouco, brincando com ele, etc., transformar todo esse jogo, que pode ser muito prazeroso, num jogo absolutamente mortífero, destrutivo, né, acabar com esse jogo. Nem toda diferença é oposição, né? É preciso fazer com que o sujeito reconheça de uma vez por todas que o campo do humano é o campo da diversidade. Porque o humano está constituído por esse elemento que o Freud chamou de pulsão, né, que vai fazer com que o nosso desejo não tenha um objeto pré-determinado naturalmente. Os seres humanos eles podem amar qualquer coisa, de qualquer maneira. Nós não temos uma natureza que nos indique como nos comportar politicamente. E o ódio é manipulado justamente para impedir que as pessoas desenvolvam relações que, à medida que se incrementam, à medida que se aprofundam, tendem a se tornar relações políticas, não apenas relações éticas no nível das subjetividades dos indivíduos que se relacionam entre si, que constituem, então, família, que constituem assim, um bom trato com o seu igual ali no trabalho, na rua. Mas o que está em jogo é justamente essa relação mais intensa, que é uma relação de diálogo e que é sempre uma relação que produz esclarecimento. Em mim, eu vejo o outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você. Você e você. Ao longo da vida, há respostas mais interessantes do que o ódio para lidar com a diferença, não é? O amor, por assim dizer, ele acaba compondo soluções de compromisso que vão permitir que haja mais matizes, mais nuances para conviver com a diferença. Digamos, o diálogo tem o poder de alterar o metabolismo das relações e o metabolismo também político. O diálogo, nesse sentido, ele é metodológico da construção da política. E se nós nos tornamos seres políticos, quereremos, né, desejaremos ser donos do nosso destino. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você.